Olá, turma, boa tarde a todos. Desejo uma ótima semana para vocês. Hoje, na nossa aula de ciências, iremos abordar sobre ondas sonoras. Peço para que quem tem o livro de ciências coloque na página 63, frequência das ondas sonoras. Ok, turma? Ondas sonoras. E na página 63, frequência das ondas sonoras. Como já estudamos, a frequência de uma onda está relacionada com a quantidade de ciclos executada por unidade de tempo. E sua unidade de medida é o Hertz. A frequência está relacionada com uma característica do som denominada altura, que permite diferenciar um som grave de um som agudo. Cientificamente, um som baixo apresenta baixa frequência, que detectamos como um som grave. Já um som alto é aquele com alta frequência, que detectamos como um som agudo. Veja a seguir um esquema comparativo entre dois instrumentos musicais de sopro. Turma, eu espero que vocês estejam com os livros em mãos, né? Para aqueles que têm. Na página 63, vocês vão observar uma gravura. Som emitido por uma tuba é um exemplo de som de baixa frequência, que detectamos como som grave. E o som agudo, som emitido por um trompete, é de altura frequência, que detectamos como som agudo. Aí está dois exemplos, né? E embaixo, turma, tem uma questão, né? Cite outro exemplo de instrumento musical que emite sons graves e outro que emite sons agudos. Vocês terem algum exemplo de som grave e outro que emite som agudo? Esses questionamentos não possuem uma resposta única, né? Porque tem muitos. Tem muitos instrumentos que emitem sons graves e outros que emitem sons agudos. Podemos citar o exemplo também do piano, né? O saxofone também, né? E tem vários saxofones. Temos o saxofone barítono. Tem também o saxofone alto, né? Tem o saxofone tenor, que são os sons agudos, entre outros. Infrassons e ultrassons, né? Gente, essas frequências de ondas sonoras, né? Ondas sonoras são ondas mecânicas que vibram, né? De 20 Hz a 20 mil Hz, né? Que é perceptível ao ouvido humano, né? A partir de 20, né, até 20 mil Hz é bem perceptível ao ouvido humano. Em geral, a orelha humana é capaz de escutar ondas sonoras com frequência entre 20 Hz a 20 mil, né, chamadas frequências audíveis. De 20 a 20 mil são chamadas de frequências audíveis. Gravem isso, turma. Ou comumente som. Pode ser chamado também. Ondas sonoras abaixo de 20 Hz é chamadas de infrassons. Eis é a diferença entre infrassons e ultrassons. E acima de 20 mil Hz, chamados ultrassons, né? Então, isso é a diferença entre os dois. Só para reforçar, abaixo de 20 Hz, né, é chamados infrassons. E acima de 20 mil, ultrassons, turma. Não são perceptíveis pelo ser humano. Apesar de imperceptíveis aos seres humanos, outros animais podem ouvir infrassons e ultrassons. Os cachorros, por exemplo,
são exemplo, pois detectam ondas sonoras com frequências entre 15 Hz e 50.000 Hz, ou seja, são capazes de ouvir desde estímulos infrassons até ultrassons. O elefante é capaz de captar e emitir estímulos infrassons. Na comunicação entre os elefantes, eles se comunicam, né? E na comunicação de um elefante para outro, percebendo 16 Hz, né, de frequência. São emitidas, né, ondas sonoras de aproximadamente 16 Hz. Elefantes são animais capazes de emitir e detectar infrassons. Morcegos e golfinhos são capazes de receber estímulos sonoros da frequência de ultrassons. Esses animais podem captar e emitir ondas sonoras entre 100.000 Hz e 150.000 Hz, turma. Então, só para reforçar, infrassons e ultrassom. Ondas sonoras abaixo de 20 Hz chama-se de infrassons, né? E acima de 20.000 Hz chamados ultrassons, né? Os ultrassons não são perceptíveis pelo ser humano, porém alguns animais, né, como o cachorro, ele é capaz de perceber sons que o ser humano não percebe. As ondas ultrassônicas também têm uma importante aplicação na medicina diagnosticada não invasiva, que se refere aos exames realizados extremamente, mas capazes de verificar partes internas do corpo humano. Para isso são usados aparelhos de ultrassonografia, que produzem imagens de estruturas internas do corpo humano, como órgãos ou até mesmo bebês dentro do útero, né, materno. São capazes até, turma, de ouvir o coração de uma criança, né, no interior, né, do útero, né, de uma mãe. Como órgãos, até mesmo bebês dentro do útero materno, a partir de ondas ultrassônicas. Quando o aparelho está em funcionamento, ondas ultrassônicas são emitidas sobre o corpo humano e são refletidas de forma diferente nos vários tecidos onde incide. O aparelho então recebe essas ondas refletidas com diferentes características e as interpreta formando uma imagem, né? Turma, em relação a sólidos e líquidos, né, o ar é um mau transmissor, né? Digamos, né, em minhas palavras, que ele é um inimigo do som. Vamos supor, você consegue perceber, eu vou dar dois exemplos, né? Quando você estiver, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se você estivesse esperando um trem, né? Se você encosta o ouvido na linha, você percebe, né, que ele está a uma grande distância ainda, mas você consegue perceber, né? Vou dar outro exemplo também. Se você é mais fácil você perceber um som por o líquido do que pelo gasoso. O que eu quero dizer, turma? Vamos supor, se você bate duas pedrinhas fora de uma água, longe, você não vai ouvir, né, com boa frequência. Mas abaixo da água, ou seja, do líquido, né, se você bate duas pedrinhas, você vai ouvir o som bem nítido, não é mesmo? Quem aqui já fez essa experiência, né? Eu já fiz. Você dá um mergulho, um colega seu bate duas pedrinhas, você escuta aquele som de forma bem nítida mesmo, é muito fácil, por mais que esteja longe, mas você é capaz de ouvir bem. Já fora não, por quê? Por causa do gasoso, ou seja, do vento, né? Ele atrapalha você de ouvir bem. Os aviões ultrassônicos são aqueles que se movem em velocidades maiores que a velocidade do som no ar, né? Superam essa velocidade.
ocorre uma grande redução da pressão do ar atrás deles e a água presente na atmosfera no estado de vapor se condensa formando um rastro de nuvens de água líquida. Nesse momento se diz popularmente que o avião quebrou a barreira do som. Nível sonoro, turma. Quando estamos próximo a um alto-falante, o que acontece? O alto-falante que está emitindo som, nossas orelhas recebem mais energia do que se estivéssemos distantes dele. Ou seja, quanto mais próximo, daquela fonte de som você estiver, mais alto, mais energia de som você receberá. Agora, quanto maior a distância, menor, o som, a detecção, daquele som, a frequência. Essa diferença é detectada por nosso sistema auditivo, como sons de volumes diferentes. A energia transportada por uma onda sonora está relacionada com a intensidade sonora, que por sua vez esta está associado à amplitude da onda, isto é, uma onda com maior amplitude. Então, quanto mais perto você estiver da fonte, do som, maior amplitude, você terá daquela música, daquele som, ao melhor, A energia transportada por uma onda sonora está relacionada com a intensidade sonora, que, por sua vez, está associada à amplitude da onda. Isto é, uma onda com maior amplitude possui maior intensidade sonora, ou seja, maior volume. A partir de uma intensidade mínima perceptível pelo ser humano, chamada limiar audível, podemos escutar um amplo intervalo de intensidades sonoras, sendo esta uma percepção subjetiva, que pode variar entre as pessoas. Por isso, é comum definir nível sonoro de uma fonte sonora, como a relação entre a intensidade sonora emitida pela fonte e o limiar audível do ser humano. No SI, o nível sonoro é médio em Bell, medido em Bell, Para refinar ainda mais, a classificação sonora, ele é medido em décimos de Bell, ou seja, em decibel. Veja a seguir alguns exemplos de níveis sonoros emitidos por algumas fontes sonoras, Vocês vão ver aqui 4 gravuras na página 66. O som emitido por folhas balançando ao vento tem nível sonoro de ordem de 10 decibéis. O som emitido pelo tráfego de veículos em uma rua movimentada tem nível sonoro na ordem de 80 decibéis. A mesma média de um secador de cabelo em funcionamento. O nível sonoro de um cortador de grama em funcionamento é de ordem de 105 decibéis. O nível sonoro emitido por uma turbina de avião em funcionamento é da ordem de 120 decibéis. Turma, na página 67, última página do estudo de hoje, iremos ver sobre a poluição sonora. O que são as poluições sonoras? A poluição sonora é um problema ambiental característico de grandes centros urbanos. A exposição excessiva a níveis sonoros inadequados podem causar vários problemas, tanto aos seres humanos quanto para outros seres vivos. Que problemas são esses, Para a Organização Mundial da Saúde, a poluição sonora de 50 decibéis já prejudica a comunicação. E a partir de 55 decibéis pode causar estresse e outros efeitos negativos.
Ao alcançar 75 decibéis, a poluição sonora apresenta risco de perda auditiva e se o indivíduo for exposto a ela por períodos de até 8 horas diárias. Alguns efeitos negativos da poluição sonora para os seres humanos são estresse, depressão, insônia, agressividade, perda de memória, dor de cabeça, cansaço e gastrite, turma. Esses são os efeitos colaterais, né, de poluição sonora. Num ecossistema, a poluição sonora provoca o afastamento de animais, né, prejudica a reprodução e pode até ser fatal. Os ruídos afastam e até matam aves, diminuindo sua população local e como consequência desequilibrando o ecossistema e provocando o aumento da população de insetos na ausência de seus predadores. Então, turma, na página 68, né, vocês irão ter uma atividade, ok? De 2 questões. Então, bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, estou disponível. Até a próxima.